Buenas! Nessa sessão a gente vai começar a discutir alguns conceitos sobre programação, em especial um que é importante porque a gente usa em linguagens como JavaScript, Visual Basic e outras assim por diante, que é o conceito de objeto. O conceito de objeto foi criado juntamente como o próprio nome diz, a linguagem de programação orientada a objetos. E a ideia é o seguinte: a gente tem um negócio chamado classe. O que é a classe? Classe é algo que define uma categoria de coisas e tem características assim incomuns. Essas classes têm, por exemplo, atributos, tem atributos ou também conhecidos como propriedades, e tem o que a gente chama de métodos. Métodos são funções, coisas que acontecem com essa classe. E afinal, o que é o objeto? O objeto, na verdade, é um ser, algo desta classe que foi criado. Então, a classe é uma coisa um pouco mais abstrata. E o objeto já é algo com uma personalidade. Então, na verdade, os objetos são criados a partir de uma classe. Então, o programador define uma classe e, a partir desta classe, são criados objetos que vão ter seus próprios atributos e vão ter os seus métodos. A ideia do objeto foi criada, ou melhor, da linguagem de programação orientada a objeto, foi criada justamente para que os programadores pudessem aproveitar mais, reutilizar mais o código, ou seja, o programa que eles escreveram. Afinal, quando você pega e trabalha com objetos e vai passando isso de um código para outro, de um programa, de um aplicativo para outro, está lá tudo fechadinho, tudo guardado dentro do objeto. Não me interessa como aquilo ali foi feito. Na verdade, até interessa de curiosidade, mas ali eu posso usar aquele objeto conhecendo os atributos e os métodos. Os métodos são as funções que eu posso fazer ali com aquele objeto. E aí eu vou usando aquilo, reusando à vontade e tal. E vem alguém atualiza um determinado objeto. O que eu faço? Eu continuo usando da mesma forma. Aí eu posso usar os novos atributos que foram adicionados, os novos métodos que foram adicionados, sem perder aquilo que está feito. E, de novo, está tudo fechadinho. Então fica mais fácil passar isso de um programa para outro, de um aplicativo para outro. Lembrando que vamos dizer, o que se chama de paradigma tradicional seria uma linguagem de programação com uma série de instruções na sequência. Lembre-se que o computador é uma máquina burra, então a gente tem que deixar detalhadinho, passo a passo, as instruções que ele deve seguir para fazer alguma coisa. No objeto também tem uma série de instruções, tem coisas para serem feitas. Só que aí, na hora que a gente vai usando o objeto, é que a gente vai disparando essas coisas, esses códigos, essas instruções. Mas, de novo, essa é uma vantagem. Fica lá fechadinho. Então, o sujeito fez, funciona aquilo ali, a gente está usando e não tem que se preocupar. Como que o cara fez, não fez e tal. Quem tiver mais curiosidade, quiser redefinir, criar seus novos objetos e tal, pode ir mais a fundo. Se não, como usuários, tá maravilha. Então, essa é a ideia. Então, vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Vocês estão vendo aqui no Google. E para mostrar um objeto, pelo menos uma classe, primeiro eu tenho que definir uma classe. Então, por exemplo, vou definir uma classe de cafeteiras. Vou dizer que cafeteiras é uma classe. Então, por que cafeteiras? Bom, primeiro que eu gosto de café e, aliás, todo programador adora café. Se você pretende entrar nessa vibe de programação, arranja uma cafeteira. E aí é o seguinte, é o que a gente vê aqui, tem uma série de cafeteiras diferentes. Então a classe é cafeteiras. Então o que é uma cafeteira? Alguma coisa que faz café, tá certo? Muito bom, e aí a gente vai ter que definir os atributos dessa cafeteira. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, essa cafeteira é muito comum, muito simples, é só pôr o pó do café aqui em cima, a água, e aí vai, tudo de forma manual. Essa aqui já é uma mais
sofisticada, deve fazer latte e assim vai. Aqui, essa já faz com 3 sabores diferentes. E aí, assim, vários modelos de vários portes de cafeteira, umas bem estranhas para falar a verdade. Tem cafeteira que faz mais de um café, tem cafeteiras de cores diferentes. Então, quando a gente vai definir uma classe, a gente tem que olhar essas coisas. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, para entender. Primeira coisa, está aqui uma cafeteira, peguei uma cafeteira aqui qualquer, essa aqui dá. E aí, algumas coisas. Primeiro, a gente tem que definir alguns atributos dessa cafeteira, que estão dentro da classe cafeteira. Então, por exemplo, as cafeteiras eu tenho que dizer se elas têm o atributo ser automática ou não, ou manual. Tem aqui, a cafeteira tem uma cor, então tem que ter um atributo ou uma propriedade de cor. Tem aqui a voltagem, então aqui eu tenho que dizer voltagem ou tensão, então aqui 220 volts. Veja que eu posso ter essa cafeteira também em 110 volts. Então eu tenho que dizer aqui, esse é um atributo que a gente vai escolher. Olha, outro atributo, material, aço inox. E aí tem uma série de atributos aqui. Então, cor, o peso, as dimensões, todos esses são atributos da cafeteira. E cada cafeteira vai ter o seu atributo. Agora, na classe, a gente tem que criar esses atributos. Quando a gente cria um objeto a partir de uma classe, aí a gente vai definir os valores para cada atributo. Então, na hora que eu vou criar um objeto cafeteira, da classe cafeteira, eu tenho que dizer, eu quero que seja da cor prata, de aço inox, 220 volts, peso 8 quilos, apesar dessa aqui, e aí vai. Então tem que definir cada um dos atributos aí. E aí vem os métodos. Os métodos são coisas que a cafeteira faz. Então, vamos descer aqui, vamos ver o que ela faz. Essa cafeteira. Descendo aqui, informações adicionais. Aqui, ela faz aqui, tá mais fácil ler aqui. Então ela faz café curto, café longo, café quente ou a vapor, prepara cappuccino, café com leite. Então o seguinte, esses daqui são métodos ou funções que a cafeteira tem. Então, por quê? Aí eu vou ter que dizer para a cafeteira, por exemplo, se eu quero um café curto, ela tem a função café curto. Então eu vou lá, aperto o botão, e aí já é um método, não é atributo. O método, ela tem um método de fazer café curto, tá certo? Outras cafeteiras não vão ter esse método, ou na verdade, não utilizam esse método. Na classe tem um método, mas certas cafeteiras não vão utilizar esse método, porque eles não têm essa característica, não têm essa possibilidade. E aí tem outras coisas, na cafeteira a gente tem que colocar água, assim por diante. São outros métodos que a gente usa, tem que limpar a cafeteira, coisas que a gente tem que fazer com a cafeteira para poder usá-la. Então, vocês estão vendo aqui todos os atributos, outras cafeteiras aqui, que a gente tem outras possibilidades, e cada uma dessas outras cafeteiras a gente vai poder fazer coisas que a outra não tem, coisas iguais e coisas diferentes. Então tem certos métodos que estão dentro da cafeteira, assim como certos atributos, que não vão ser usados ou vão ser usados. Agora, olha que interessante. Quais outros itens os consumidores compraram após visualizar esse item? O sujeito visualiza a cafeteira e depois kit de cueca. Não me pergunte o que tem a ver uma coisa com a outra. Tem outras coisas, outros métodos básicos que a gente tem que definir na cafeteira. Então, eu tenho que definir, por exemplo, um método para colocar café, reabastecer. Tem um método para dar manutenção na cafeteira, ou lavar a cafeteira. Tem um método que eu comentei para colocar água. Tem um método que também a gente pode definir que é para, por exemplo, limpar os tubos da cafeteira.
então tem algum processo de higienização. Essas são coisas que tem, esses são os métodos que a gente tem, por exemplo, numa cafeteira. E aí, assim, todo objeto a gente vai encontrar tanto atributos como métodos. E a gente precisa saber essas coisas justamente para poder usar esses objetos que estão presentes por aí. Então, por exemplo, se eu vou entrar no Google, eu tenho, por exemplo, vou fazer um aplicativo, uma macro no Google Sheets, eu também tenho métodos e atributos que eu preciso conhecer para usar essa macro, ou para fazer essa macro e poder automatizar as minhas tarefas. Então vamos ver algumas classes que a gente tem, por exemplo, no Google Sheets, que a gente pode usar para fazer nossas macros. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, vocês vão encontrar lá no site o Code Labs do Google. Então ele mostra, por exemplo, o Spreadsheet App Class. O que acontece? Por exemplo, para o Google, o Google Sheets é um aplicativo e ele tem classe de aplicativos. Então, o Spreadsheet App é uma classe do aplicativo que faz planilhas. Dentro dessa classe, e aí que é interessante, a gente tem outra classe, que é a classe Spreadsheets. Spreadsheet é o arquivo nosso que está debaixo da classe Spreadsheet App. E uma spreadsheet pode ter várias sheets, ou seja, várias planilhas, tá ok? Como vocês estão vendo aqui embaixo. Então, uma spreadsheet, uma spreadsheet está dentro do Spreadsheet App, que é o Google Sheets, é o arquivo dentro do Google Sheets. As várias sheets, as várias páginas estão debaixo do spreadsheet, tá certo? Ou seja, está dentro do arquivo. Então, eu tenho aqui em cima o Spreadsheet App. O Spreadsheet App pode ter várias planilhas. Uma planilha pode ter várias pastas. E as pastas podem ter uma série de outros objetos, como, por exemplo, uma classe de objetos chamada range, ou seja, dentro de uma planilha você tem vários intervalos com dados, e dentro desses dados a gente tem as células, dentro desses intervalos, dentro desses range, a gente tem essas células. Então a gente tem que conhecer que cada uma dessas coisas é uma classe, e cada uma dessas classes vai ter atributos, então, que a gente vai poder mexer, e para ter acesso, por exemplo, a um determinado dado, eu vou ter que navegar por estas classes, tá certo? Dentro do objeto. Lembra que o objeto é alguma coisa que a gente criou a partir de uma classe. Então, por exemplo, se eu quiser acessar um intervalo de dados dentro de uma planilha, eu tenho que dizer na macro do Google Sheets qual que é a planilha, o spreadsheet que eu estou usando, qual que é a sheet, qual que é a página que eu estou usando e qual que é o range que eu quero. E aí eu tenho que dizer o que eu vou fazer. Eu posso mudar um atributo desse range, tá certo? Então, uma característica dele, uma cor, por exemplo. E aí, para mexer dentro da classe intervalo, da classe range, eu vou usar os métodos que podem usar, por exemplo, para modificar algum dado dentro daquele intervalo, colocar uma fórmula, por exemplo, dentro daquele intervalo. Usa método até para acessar, pegar os dados que estão naquele intervalo. Então eu tenho que passar todos os caminhos dentro dos objetos, que eu tenho, por exemplo, um objeto dentro do outro, para poder ter acesso àquele dado. Mas para isso eu tenho que conhecer as características, os atributos, e aí que eu posso pesquisar, por exemplo, nos próprios sites do Google Scripts, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês. Aí alguém pode falar, puxa, mas aí fica confuso. Não, porque na verdade você está tratando cada objeto separadamente. E aí você tem o que você pode fazer,
que são os métodos, e tem as características de cada um. Então, por exemplo, uma planilha, ela tem as suas características, a sua planilha, o seu arquivo de planilha tem uma característica que é dela própria, que não é necessariamente característica de um intervalo que te interessa. Por isso é bom até ter separado, e aquela história, já deu para entender aqui, dentro da estrutura de objetos aqui do Google, primeiro você tem uma classe, um objeto que vai ser criado a partir dessa classe, que é o aplicativo, você pode imaginar isso como esse é o Google Sheets. Aí você tem o outro objeto, uma classe de objetos que é Spreadsheets, que é um arquivo de planilha que você tem. Então, dentro do Google Sheets tem vários arquivos de planilhas. Então, posso até pôr, aqui você tem uma planilha que vocês estão vendo, que eu criei um tempo atrás, e clicando nessa página inicial aqui do Google Sheets, vocês vão ver, ó, tem um monte de outras planilhas que estão dentro do meu app, do Spreadsheet App. E dentro de cada spreadsheet eu tenho as folhas, que são as páginas ali da planilha, e dentro das páginas, aí eu tenho os intervalos aqui dentro, e a gente trata cada um deles separadamente. Vou mostrar para vocês como acessar um dado, então, pegar aqui um pedaço de código. Então, essa aqui é uma função que eu criei. Vocês estão vendo aqui, eu tenho o primeiro objeto, é o Google Sheets, esse Spreadsheet App. Deixa eu só colocar um pouco mais para baixo aqui, para facilitar a visualização, pronto. Então aqui, esse é o Google Sheets. Aí eu uso um método, o método tem normalmente aqui com JavaScript os parênteses. Então, são coisas que a gente vai fazer. Então, o que ele faz? Pega Active Spreadsheet. Então, ele está pegando, ele está me devolvendo, quando eu uso esse método, ele está me devolvendo um objeto que é a planilha atual, a planilha que está ativa. Dessa planilha, ou melhor, ele me dá o arquivo de planilhas que está ativo. Aí, eu tenho o outro método, que é o Get Active Sheet. O que é o Get Active Sheet? Ele vai me devolver um objeto que é a planilha das folhas, ou seja, a folha que eu estou usando naquele momento. Aí eu uso outro método, que é pega o intervalo, ele está me devolvendo o range, ou seja, o intervalo de dados 1,1. E aí finalmente eu uso o método em cima desse intervalo que ele vai me devolver, que me dá o valor que está aí. Então veja que tem que percorrer às vezes um longo caminho para chegar no valor, mas conhecendo a estrutura dos objetos, como eles se relacionam, é algo bastante simples, porque aí eu não preciso ir diretamente lá. Eu posso, manipulando aqui, escolher planilhas diferentes, arquivos diferentes, intervalos diferentes, para ter os dados aí manipulados. Muito bom, pessoal. Essa é a ideia do objeto, que está presente em várias linguagens de programação, como o JavaScript, o Visual Basic, e aí vai. Assim, não tenta entender o que está lá dentro do objeto, mas entender sim o que configura o objeto, tá certo? O que tem, quais são os atributos e métodos daquela classe que você, quando cria um objeto, vai usar mexer nos atributos e nos métodos que vão estar disponíveis. E aí você vai ter acesso ali aos dados, sem ter que ficar quebrando a cabeça como que ele codificou aquilo, como que ele fez aquilo, tá aí. Esquece, a ideia da programação orientada a objetos e do objeto é justamente facilitar e reutilizar os códigos. E isso funciona bem. Até mais!